Bom dia, alunos! Vamos começar mais uma super, hiper aula de ciências. O assunto de hoje é estudando a célula. Nós vamos falar sobre as organelas celulares, nós vamos saber como começou esse estudo a partir da criação do microscópio. Nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, do sistema ao organismo. Gente, no corpo humano de um ser adulto existe aproximadamente 65 trilhões de células. Em geral, elas são pequenas demais e a olho nu a gente não consegue ver. O estudo, gente, da célula só foi mesmo tido assim um pontapé inicial a partir do século XVII, quando foi inventado o microscópio óptico. O microscópio óptico, ele é microscópio que faz o quê? Luz. Ele passa através da luz. Então, eu ponho uma gotícula de sangue, eu pego uma camada fina ali da cebola, coloco ali na lâmina, coloco no microscópio, a luz consegue passar entre, e eu consigo ver, então, a limitação da célula, que é a membrana plasmática. Eu consigo dizer assim, aquele ali é o núcleo, essa partezinha aqui é o citoplasma. Então, gente, microscópio óptico, ele amplia até 1,5 mil vezes. O que distingue, gente, eu ser um ser vivo e eu não ser um ser vivo? Ou seja, eu sou considerada ser vivo porque eu posso me nutrir, eu consigo me alimentar, eu consigo, gente, crescer. Lembra, eu nasci pequenininha, agora olha o tamanho que eu tô. E aí nós também conseguimos nos reproduzir, a gente consegue ter filhos. Isso são características que dizem que nós somos seres vivos. No interior, gente, das nossas células, acontecem muitas o quê? Muitas o quê, gente? Transformações químicas, reações químicas, de forma controlada e organizada. E quem que faz essas transformações químicas? São as organelas. Aqui eu coloquei para vocês célula animal e célula vegetal, destacando as organelas celulares, que são as estruturas que vão realizar as diferentes funções que são fundamentais para a vida. E também a gente consegue observar a diferença que existe entre a célula vegetal e animal. Por exemplo, a célula vegetal tem a parede celular, que dá a ela uma certa rigidez, dá a ela mais força, mais segurança. Então, ela consegue puxar muita água e não estourar, não explodir. Dentre outras organelas que tem na célula vegetal e não tem na célula animal. Gente, mas eu só consigo estudar as organelas a partir da invenção do microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, gente, ele amplia a imagem, ele aumenta 400.000 vezes. E essa ampliação, gente, possibilitou a gente estudar as organelas celulares que estão lá dentro da célula. Se a célula já é muito pequena, imagina as organelas. Então, com a microscopia eletrônica, que foi inventada em 1932, foi possível o estudo das organelas. A primeira organela que a gente vai falar é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela envolve a célula e ela tem uma função, gente, principal, que é permeabilidade seletiva. Permeabilidade, ou seja, ela seleciona o que entra e o que sai. Eu sou um vírus, quero fazer mal para a célula. A membrana plasmática vai deixar eu entrar? Não, vai fazer de tudo para mim não entrar. Eu sou água querendo entrar, eu vou entrar? Sim, todas as reações químicas só acontecem na presença de água. Então, só entra dentro da célula e sai dentro da célula o que a membrana plasmática seleciona. Claro que a gente sabe que tem coisas que conseguem entrar,
conseguem o quê? Enganar a membrana plasmática e chegar lá dentro da célula. O citosol, gente, ele é um material gelatinoso que fica onde? No citoplasma. O citoplasma formado pelo citosol são onde as organelas vão ficar mergulhadas, imersas ali. E aonde, se as organelas estão ali, é ali que vai acontecer o quê? A maioria das reações, das transformações químicas. Os ribossomos, eles são pequenos grãos que ficam espalhados pelo citoplasma ou aderido à membrana de algumas organelas, tá? No caso do retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos têm uma função, gente, extremamente importante para nós, que é a produção de proteína. As proteínas é que tornam o nosso corpo funcional. Seu cabelo, proteína. Sua pele, proteína. Sua unha, proteína. Suas células de defesa, proteína. Proteína torna o seu corpo funcional. Retículo endoplasmático rugoso, então, gente, ele recebe esse nome, a gente já viu, que é porque tem ribossomos aderidos à membrana, esses pontinhos aí, ó, aderido aí à membrana do retículo endoplasmático rugoso. O que acontece? O retículo endoplasmático rugoso vai ali acontecer produção de proteínas que vão ficar ali dentro daqueles canais ali do retículo endoplasmático rugoso, e essas proteínas são para ser enviadas para fora da célula. Então, o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas que vai ser enviado para fora da célula. Já o retículo endoplasmático, gente, liso ou não granuloso, ele não possui ribossomos, então ele não tem nada grudado, ele é lisinho, tá? E ele tem uma função principal, que é produzir lipídio, gordura. O lipídio, a gordura, é importantíssimo para o nosso corpo. Claro, gente, que a gente sabe que a gordura faz mal. Tudo em excesso faz mal, mas a gente precisa de uma porcentagem pequena de gordura no nosso corpo, tá? Porque, por exemplo, os nossos neurônios, para que haja transmissão lá elétricas, precisam da bainha de mielina, que é feita de quê? Gordura. E outra função, gente, extremamente relevante para a gente, é que os retículos endoplasmáticos liso atuam na desintoxicação do organismo. Ou seja, consegue converter substâncias que são perigosas para o nosso corpo em substâncias menos perigosas. O complexo de Golgi é a transportadora da célula. Ela vai receber, gente, as proteínas que foram produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, vai empacotar e enviar. Por que ela precisa empacotar? Para que ela não seja destruída, essa proteína, antes de chegar ao destino. Quando a gente quer enviar alguma coisa para alguém, primeiro a gente tem que embrulhar direitinho, não é? Quando compra pela internet, quando chega lá, chega uma caixa desse tamanho, enorme. Para quê? Para um negocinho desse tamanhozinho. Por que tem esse embrulho? Para proteger, para que o negócio consiga chegar certinho no destino. A mitocôndria, gente, tem uma função assim importantíssima. É ela, gente, que vai liberar energia para a gente através do processo de respiração celular. Então, a organela extrai energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio. A célula, gente, usa essa energia para quê? Para tudo. Tô falando? Tô usando energia. Piscando? Tô usando energia. Mexendo? Tô usando energia. Tô dormindo? Tô usando energia. Onde que é produzida energia? Através da extração da glicose ali, juntamente com o oxigênio, na mitocôndria. Então, gente, a glicose, tá? Que é o que? A molécula do alimento que a gente comeu, o alimento que a gente come, é destruído até na parte de glicose. Essa molécula de glicose, junta com o oxigênio, dentro da mitocôndria, vai produzir energia, gás carbônico e água. Os lisossomos é como se fosse o nosso sistema digestório, porque faz o quê? Digestão celular.
vai digerir alimentos, alguns alimentos dentro da célula, vai digerir partes das células que não servem mais, vai também, gente, digerir, fagocitar, destruir micro-organismos que conseguem enganar a membrana plasmática e entrar dentro da célula. Então, lisossomos são pacotes de enzimas e as enzimas facilitam as reações químicas, ou seja, degradação, de destruição de partículas que podem ser nocivas para a nossa célula. O núcleo, ele é o centro de controle da célula. Gente, ele é composto dentro do núcleo por fios microscópicos que vão se organizar em pares, que são os cromossomos. Os cromossomos, gente, aqui eu coloquei para vocês o desenho dos parezinhos de cromossomos. Então, do cromossomo 1 tem o par, cromossomo 2 tem o par. Nós, seres humanos, nós temos 23 pares. Então, a nossa espécie tem 46 cromossomos. No cromossomo, a gente tem o ácido desoxirribonucleico. Que, professora? Ácido desoxirribonucleico. Que nome é esse, professor? Não consigo falar, não. Ah, então fala DNA. Mesma coisa. O DNA, gente, é o material químico do qual é feito o gene. O gene é ele que determina nossas características, cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo, altura, tudo é o gene quem vai determinar. E ele está presente no DNA, que está dentro dos nossos cromossomos. O gene é a unidade da hereditariedade, ou seja, são as características que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Então, gene é a unidade da hereditariedade. Os centros celulares, os centríolos, eles vão ajudar na hora da divisão celular. Eu tenho aqui os cromossomos, gente, que duplicaram e eles vão se dividir, a célula vai se dividir. Os centríolos vêm, grudam nos cromossomos e ajuda a puxar para fazer uma célula em duas células. Do organismo, da célula ao organismo, acontece o quê? Um dia eu e você, nós somos o zigoto, tá? O zigoto é o resultado, é a união do cromossomos 23 do pai e 23 da mãe. A célula que a mãe vai dar, que vai ter metade de cromossomo, metade, gente, não é o par, vai ter só um lado, tá? É o óvulo. E o homem vai mandar o outro lado, através da célula espermatozoide, mais 23. Então, 23 com 23 formou o par, que vai formar o quê? 46 cromossomos. A minha primeira célula, célula ovo, célula zigoto. Então, gente, o que vai acontecer? Eles vão se unir, formou o zigoto, começa a se dividir. Se dividir, para formar o organismo. Num determinado momento, essas células, elas vão se diferenciar. Quando elas se diferenciam, gente, elas formam os tecidos. Então, células que se diferenciam, para quê? Para fazer uma função, para ter um papel dentro do corpo. Ah, eu sou célula epitelial. Então, eu vou fazer o quê? Vou juntar com outra célula epitelial. Ah, eu sou célula nervosa, então eu vou juntar com outra célula nervosa. Por quê? Se eu junto com outra célula nervosa, eu estou desempenhando uma função, vou desempenhar uma função. Então, as células vão se tornando diferentes uma das outras, assumindo formas diferentes de acordo com a função que irão exercer no corpo. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Dúvidas? Mandem uma mensagem. Até a próxima!